Olá, meus irmãos, muita paz, muita alegria, muita esperança e muito boa noite. Boa noite, boa madrugada, bom dia, são 4 horas da manhã e eu estou aqui, pela graça e misericórdia do nosso Deus, o nosso Deus Altíssimo. Bom, acabamos de gravar um vídeo agora, há 28 minutos e pouco, lendo mais uma parte do Apocalipse, que como prometido eu tenho lido, só que eu tentei ler essa semana, não consegui porque tarefado, e eu vou ler agora do capítulo 17 ao capítulo 22, e nós vamos entender a beleza que é e a vitória do nosso Cristo. Amém? Vamos entender a vitória de Deus. O tempo está próximo e é necessário que nós venhamos guardar as coisas que está escrita no livro do Apocalipse. Não só do livro, mas, claro, quando fala de guardar, é porque fala de um livro profético muito importante e nós precisamos saber detalhes que nos remete, nos mostra que a volta de Cristo está próxima. Falsos profetas, enganadores, ladrões, pastores corruptos, bruxos, satanistas, um monte de gente do mal por todos os lugares, ocultistas em todo o mundo. No Brasil, o que mais tem é ocultismo pelo Brasil inteiro, não é novidade para ninguém. É cerca de, vamos colocar aí, pela contabilidade, pelo que eu já tenho estudado, quase que 1,5 milhão de satanistas só no Brasil. Então, não é brincadeira, eu não estou brincando. É uma coisa muito séria, você precisa estar no amor de Deus e descansar no amor de Deus. E deixar que Deus venha agir conforme a vontade dele. Vamos para o capítulo 17 e vamos lá. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: Vem, eu lhe mostrarei a condenação da grande prostituta que estará sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas de pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia. Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é necessário
é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 7 reis, que já 7 reis. 5 já caíram, um existe, e outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei, pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora com a besta. Este tem um mesmo propósito e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta que os 10 chifres que viste são os que odiaram, a besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua. Comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Pois Deus lhe pôs no coração o realizarem o propósito dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. As palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha só, a mulher que eles viram era uma grande cidade que reinava sobre os reis da terra. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha uma grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Ele chamou com poderosa voz: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do seu vinho e da ira da prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi então outra voz dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornei a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, deles a ela em dobro. Quando ela se glorificou em luxúria, quando ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, jamais verei o pranto. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimado no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, pelo temor do tormento dela, dirão: Ai, ai da cidade, ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade forte, numa só hora veio o teu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura e de seda e de escarlate, todos tipos de madeiras, de cedro e todo objeto de marfim, de madeiras preciosíssimas, de bronze, de ferro e de mármore,
a canela, especiaria, perfume, mirra e incenso, e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cevadas e carro, ovelhas, cavalos e carro, escravo e até alma de homem. O fruto que a tua alma cobiçava foi-se de ti. Todas as coisas delicadas e suntuosas foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, ficarão de longe pelo temor do tormento dela, chorando e lamentando. Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto e todo aquele que navegava, os marinheiros e todos os quantos negociaram no mar, se puseram de longe, né? Havia uma negociação, um suborno, né? A cidade era extremamente rica, havia suborno, né? E vai olhando, olha só que poderoso, olha que poderoso. E contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançavam pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela o céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Então um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, nem artífice de arte alguma se achará mais em ti. Em ti serão mais, em você não mais se ouvirá ruído das pedras de moinho, a luz de candeia não mais brilhará em ti, a voz do noivo e da noiva não mais em ti se ouvirá. Os teus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nelas se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Depois dessas coisas, capítulo 19, depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia, aleluia. Uma grande voz dizia: Aleluia. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue de seus servos. E outra vez clamaram: Aleluia, aleluia, aleluia. E outra voz dela sobe, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Então saiu do trono uma grande voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequeno como grande. Também ouvi uma grande voz como a de uma grande multidão, com uma voz de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia,
pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemo-nos e demo-lhes glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. No versículo 8 eu lembrei de uma coisa muito poderosa. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e apareceu um anjo, um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele o julga e peleja com justiça. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu. Um cavalo branco e vestido um exército no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com varas de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carne de rei, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo, e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aleluia, glória a Deus. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Todas as suas aves se fartaram das suas carnes. Os 1000 anos, capítulo 20, os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até os 1000 anos.
até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre ele, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Não adoraram, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. A derrota de Satanás, versículo 6. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os matou e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre, o juízo final. Então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além deram os mortos que nela havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Presta atenção no versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no fogo. Foi lançado no lago de fogo. Agora vamos para o capítulo 21. Então, novo céu e nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. O que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. Meu Deus. A voz de Jesus aqui dizendo: o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas.
Jesus dizendo que, e disse-me, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre ela, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, e do lado do norte também 3 portas. Do lado do sul, 3 portas, e do lado do poente, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam o nome dos 12 apóstolos. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam o nome dos 12 apóstolos. Aquele que falava comigo tinha como a medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A sua cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E o seu comprimento, a cidade era quadrangular. O seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com o caniço, e tinha ela 12.000 estágios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Ele mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro dos fundamentos era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso e o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Tá vendo? Deus e Jesus, uma só pessoa, um só templo, tá vendo? Uma só pessoa. Olha que poderoso isso. A cidade não necessitava do sol, nem da lua, para que nela resplandecesse, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra.
As suas portas, não se fecharão de dia e de noite, ali não haverá. As suas portas não se fecharão de dia, e de noite ali não haverá. Isso mesmo. As suas portas não se fecharão de dia a porta não fecha. E noite ali não haverá noite, porque a glória de Deus ilumina. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O rio e a árvore da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e ambas as margens do rio, estavam a árvore da vida, que produz dois frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu santo nome. Na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz de sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus vem. Olha o último texto. Olha que lindo. Jesus vem. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faça isso, sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Diz-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão neste livro. Se lembra? Sabe quem acrescenta coisas desse livro aqui? Você sabe quem é, né? É uma novela que tem os símbolos de uma bolinha, né? Uma novela chamada Novela da Record. Eles acrescentam isso aqui, tá? É isso mesmo.
Eu advirto todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Cedo venho, né? Cedo venho. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Olha o livro de João. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, Jesus, tá? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é luz, tá? Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Quantos falsos profetas fazem isso por aí, né? Eles dizem que andam na luz, mas praticam a iniquidade. Infelizmente, praticam obras das trevas, obras do engano. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham recebido as palavras do Apocalipse, que é algo maravilhoso. É algo que com certeza vai te fazer pensar. Com certeza vai te fazer refletir mais. Com certeza vai fazer você parar e pensar por algum momento quantas coisas eu tenho feito, quantas pessoas têm falado para mim da palavra de Deus, do reino, quantas pessoas têm tentado me ajudar e eu não tenho deixado, quantas pessoas têm tentado estar próximas de mim e eu não tenho reconhecido, eu não tenho amado o próximo. Essas são as palavras que Deus, Ele anseia que você guarda. Ele anseia que você busque conhecer mais a sua palavra e guardar as palavras da profecia desse livro. E estar sempre em contato, sempre lendo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.